Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Comezaina Sociológica. E hoje nós temos aqui uma tarefa para lá de audaciosa, certo? Nós precisamos entender então do que nós estamos falando quando nós falamos da dialética, né? Afinal de contas, o que é dialética? Então o que a gente vai tentar traçar aqui junto hoje é um panorama do curso do desenvolvimento do pensamento dialético ao longo da história, certo? Passando aí pelos principais expoentes, né, ou por grandes expoentes do pensamento dialético. Perfeito, pessoal? Então a gente começa na Grécia Antiga, a gente começa com os pré-socráticos, tá certo? A gente começa falando de Heráclito de Éfeso, né? um primeiro pensador aí que pode fornecer uma primeira noção do que é dialética, né? Vamos tentar entender aqui a dialética como uma espécie de modo de compreender a realidade, perfeito? E para o Heráclito, a realidade é a mudança, a realidade é movimento, nada é permanente, exceto a mudança, né? Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Por que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio? Porque ao entrar uma segunda vez no rio, as águas já são outras, já passaram, o rio já é outro, você também já é outro, né? Então a filosofia do Heráclito, para a gente lembrar rapidamente, né, essa filosofia do fluxo universal, essa filosofia do devir, nada é como foi, porque o mundo é movimento. E nesse movimento ele também está posto um devir, né, um devir histórico. Tudo é também no presente aquilo que virá a ser, né, que virá a realizar. Por isso que a realidade, então, ela muda o tempo todo. Filosofia do fluxo universal, também uma filosofia do devir, né? Agora a gente dá um salto na história, um bom salto na história, para falar do autor que representa talvez ali a maior retomada do pensamento dialético na modernidade, perfeito? E esse autor é Hegel. Hegel e o espírito, né? Do ponto de vista hegeliano, né? E aí já algumas alterações em relação ao Heráclito, né? Do ponto de vista hegeliano, a própria realidade é que se sucede, é que acontece de maneira dialética, né? A dialética não aparece tanto como um método de compreensão da realidade, mas a dialética aparece como um movimento da própria realidade. Perfeito? A própria realidade é dialética. Então Hegel está fornecendo também, com esse modo de pensar, uma espécie de concepção sobre a história, né? Como os acontecimentos históricos se sucedem, qual é o encadeamento da história. E aí ele está mostrando para nós que o encadeamento da história deve ser entendido de modo dialético. E para isso ele usa uma categoria, a categoria de espírito, né? E o que é espírito para o Hegel, pessoal? Grosso modo, a gente pode tentar entender o espírito como uma espécie de consciência histórica. Uma consciência histórica que abarca os sujeitos e os objetos mundanos, né? Então, tudo que existe é parte do espírito. E o espírito se desenvolve, e o processo de desenvolvimento do espírito é esse processo dialético, de modo que o futuro está sempre relacionado com aquilo que existiu antes, com o que existiu no passado. O futuro é um desdobramento do passado, né? Que traz, claro, novos elementos, né? Mas a partir de uma dinâmica de contradição, né? A partir do passado se defrontando consigo mesmo, com suas próprias experiências, dessas experiências da cultura, um novo acontecimento, que é então o que marca o processo dialético, perfeito? Então essa consciência histórica, ela tem um objetivo, né? Esse caminho do desenvolvimento, do autodesenvolvimento do espírito, ao qual tudo que existe está conectado, ele tem um final. O final é o que o Hegel chamou de espírito absoluto, né? A fase da autoconsciência, a realização da filosofia, quando esse espírito atinge seu ponto de desenvolvimento máximo, né? A partir de desdobramentos daquilo que ele já foi. Então qual que é a função do filósofo? O que cabe ao filósofo do ponto de vista hegeliano? Para Hegel, o filósofo é aquele que deve procurar penetrar nas experiências da cultura, tentando identificar o que cada etapa do presente histórico representa no curso do processo dialético. Por quê? Porque do ponto de vista da dialética, do ponto de vista dessa mudança dialética,
O futuro, né, a gente já falou bastante disso, o futuro é como um desdobramento do passado, é um acontecimento novo que se faz a partir do que existe, perfeito? Então o presente e o passado sugerem o futuro. Identificar essa sugestão de futuro, identificar esse curso do processo dialético é também função do filósofo do ponto de vista do Hegel. Perfeito? E aí a gente pode, para ilustrar essa situação, né, recorrer a um exemplo usado pelo próprio Hegel, que é a da tensão entre a vida e a morte. Vida e morte, comumente entendidas de modo separado, são unidas, né, são entendidas de modo articulado pela dialética. A dialética está sempre buscando articular e reunir tudo aquilo que existe, né, porque é daí que se extrai o novo. Perfeito? Então, a vida enquanto se faz, também aponta a morte. A vida enquanto é vida, a vida enquanto é vivida, sugere a morte. E esse é um modo de pensar, que a gente pode pensar assim, que é um modo de entender a realidade a partir da dialética, né? Essa concatenação entre vida e morte. A vida enquanto acontece sugere a morte. A vida aponta a morte. E a morte é esse desenrolar desse processo dialético, digamos assim, né? Você vai encontrar também referência à dialética hegeliana em termos de tese, antitese, né? A antítese e a síntese. Então, num exemplo rápido, nós poderíamos pensar se a liberdade é um tipo de tese e a gente opõe à liberdade o que seria o seu contrário, a tirania, né? Se a tirania é, nesse exemplo, a antítese, qual é a síntese, né? Qual é o produto dessa equação? Poderia ser, por exemplo, a lei, né? Uma espécie de equilíbrio da balança entre a tese e a antítese, sendo a síntese, né? Lembrando também que essa síntese é uma nova forma de tese, né? Então a ela também se opõe uma outra antítese. E aí é o desenrolar do processo dialético, né? Alguns comentadores do Hegel tendem a explicar a dialética desse modo, né? Até aqui, pessoal, o que é importante para a gente entender é que dialética é contradição, é movimento e é mudança, né? De Hegel passamos a Marx. O pensamento dialético chega a Marx e chega a Engels, um grande parceiro de Marx. O pensamento dialético chega a esses dois autores a partir da dialética hegeliana, né? Marx é um autor alemão que estuda com os neo-hegelianos, que toma contato com o modo de elaborar a dialética a partir do que o Hegel tinha construído, mas em Marx havia uma grande insatisfação com o modo como a dialética era operada, né? Essa crítica fica clara, sobretudo, numa obra chamada A Ideologia Alemã, né? Onde Marx coloca que aqui, né, do ponto de vista da filosofia e do pensamento marxiano, aqui parte-se da terra, da filosofia materialista, né? Aqui parte-se da terra para chegar aos céus. Marx imaginou que a dialética hegeliana estava sendo operada em termos muito abstratos. Essa categoria de espírito, tudo isso era muito pouco palpável. No limite, o que o Marx está tentando nos dizer, o que o Engels está nos dizendo, é que a filosofia deve ser operada, sobretudo a partir do mundo concreto. As nossas ideias, elas não são fruto e produto de mera imaginação, de capacidade de abstração descolada da vida concreta. Pelo contrário, a filosofia deve começar a se fazer a partir do mundo concreto, a filosofia deve começar a se fazer a partir do mundo real. Marx traz a filosofia de volta ao chão. Pensa que o motor da história são as relações sociais de produção, são as relações de trabalho. O trabalho é o motor da vida social nessa filosofia do Marx. É só a partir daí, da vida real, do cotidiano dos trabalhadores, que a dialética pode ser operada, né? Quando a gente fala disso em sala de aula, né, quando eu falo disso com meus alunos, sempre peço para que imaginem, por exemplo, uma estação de metrô de São Paulo, uma estação das mais lotadas, às 6 horas da manhã. Essa imagem é sempre uma imagem de multidão, né? Ah, professor, eu vejo pessoas se empurrando, pessoas amarrotadas, né? Todas essas pessoas estão fazendo o quê? Estão indo trabalhar, né? Se um dia esses trabalhadores, essas pessoas que se amontoam nas estações de metrô, decidirem não sair de suas casas, né? O que acontece com uma cidade como São Paulo? Não para. Por quê? Porque é o trabalho que dá vida a esse cotidiano. O trabalho, a atividade produtiva é a carne, osso e sangue dessa vida cotidiana que se articula. E é o cotidiano desses trabalhadores, é o cotidiano dos trabalhadores envolvidos no modo de produção
que dá a matriz para as nossas concepções ideológicas, dá a matriz para os nossos modos de pensamento, né? Então é só a partir daí que a dialética pode ser pensada. O curso do pensamento dialético, para o Marx, ganha também o tom da história da luta de classes. Perfeito? Então a dialética só pode ser operada a partir de uma tensão entre as classes sociais existentes. Se a gente quiser voltar lá no feudalismo, né, quais eram as classes sociais? Então você tinha os servos, você tinha a classe da nobreza, a aristocracia, você tinha também pequenos comerciantes, era o começo da vida burguesa, né? E aí então a burguesia é a classe ascendente, a burguesia ascende para um novo mundo que derruba o antigo regime, e nesse novo mundo a sua negação completa é a classe trabalhadora, é o proletariado. Por isso que Marx coloca o proletariado como vanguarda da revolução, né? Tentando entender que a miséria do proletariado, a miséria do trabalhador também é a fonte de lucro vertiginosa para o patrão, para o empresário, para o empregador, né? Então essa relação, percebe como ela é articulada de modo dialético, perfeito? Então, do ponto de vista de Marx e de Engels, essa é a mudança fundamental com relação à dialética hegeliana. Agora, a dialética tem o seu conteúdo material, ela tem a sua fundamentação na vida material. É por isso que o método marxista é chamado materialismo histórico dialético. Do ponto de vista do marxismo, o pensamento hegeliano pode ser chamado de pensamento idealista, né? De modo abstrato. Marx passa a entender o movimento da dialética a partir do concreto, beleza? Pessoal, existiam muitos autores para serem abordados, muitos autores que também trabalham a dialética de outras formas. O que nós buscamos fazer aqui foi um breve panorama da história do pensamento dialético, das suas principais características, né? Se a gente quiser entender a dialética como esse modo de compreensão da realidade, é importante saber quais são as suas características, o que fundamenta o método dialético, e depois, num outro vídeo, a gente pode falar das críticas ao pensamento dialético. Talvez a crítica mais contundente à dialética esteja ligada à filosofia da diferença, né? Gilles Deleuze, Félix Guattari, né? Todos esses filósofos e artistas ligados ao pensamento da diferença. E essa crítica dialética a gente pode tratar dela num outro momento, beleza? Mas espero então que estejam entendidos, que sobre a dialética nós estejamos conversados. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte nosso conteúdo, coloca suas dúvidas nos comentários, a gente vai debatendo, a gente vai conversando. E é isso, se cuidem, fiquem bem e até a próxima!